vigília que termina depois da meia-noite. Desde lá do Rio de Janeiro e aqui em Lucas, quando na meia-noite termina. Aí o pastor falou, não, ainda tem mais uns minutinhos aí. Eu quero ser fiel aos minutos que me foram concedidos e desejar a todos os irmãos um feliz ano novo. Que todos possam ter a mente renovada pelo poder do Espírito de Deus. Amém. E que possam continuar caminhando. Amém. Se nós não nos vermos, porque daqui a pouquinho eu viajo de regresso para o meu lar, mas se nós não nos vermos aqui, nos veremos no céu com certeza. Estou sem palavras para agradecer aqui o carinho do pastor Edson. Muito obrigado. A gente que é assim, tem menos facilidade, não sabe retribuir tanto carinho, tanto apreço. Mas, muito obrigado por tudo. O Senhor realmente, as suas palavras são as minhas. Desde o primeiro dia que nós nos vimos, e já tinha uma informação ali do meu velho Oswaldo. Ai, coisa boa aí, ó. Esse é meu amigo do peito, mora aqui e não paga aluguel. E ele já tinha me dado as informações do senhor. E ele só disse, você vai ver quando ele chegar aqui. E eu vi um pouquinho mais. Muito obrigado, irmão Oswaldo. Muito obrigado, pastor Elcio. Amém. Muito obrigado, pastor Edson, por tudo, pelo carinho. Quero agradecer à igreja que tão gentilmente colaborou com as ofertas. E eu vou retribuir os irmãos com um versículo que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Filipenses capítulo 4, verso 19, se não me falha a memória. Muito obrigado por tudo. Quero agradecer aqui o pastor Ismael, companheirão, que abriu mão do tempo. Eu podia ter pregado também, né? Olha, 3 pregadores aqui e eu ia só fazer a peça apostólica, não é? Muito obrigado, pastor Ismael, por ceder esse tempo. Mas quero também agradecer aos meus companheiros, pastor Sebastião, quase que eu quebrei a língua, falei língua estranha, e o pastor Daniel, que nos antecederam e trouxeram esta palavra maravilhosa que nós recebemos da parte de Deus. Agradecer ao meu irmão, ele me chama de irmão preto, eu estou pensando se eu vou chamar ele de irmão branco. Não aguento mais isso, meu irmão. Ainda bem que eu vou embora amanhã. Daqui a pouco. Meu querido irmão Jeremias, esse homem de Deus que nos trouxe a esse lugar pela primeira vez e aqui estamos desfrutando das bênçãos. Estou passando por um período de férias do meu serviço e escolhi estar aqui com os irmãos, em especial na casa dele. Ele falou que não acreditava que eu ia vir, mas eu vim assim mesmo. Errei o caminho, vim pela buraqueira que ele me ensinaram, mas cheguei, né, irmão? E os irmãos continuem orando por mim para que eu possa ficar de pé, pelo menos até ir embora, porque o negócio lá não é fácil. Não vou nem contar. Outro dia eu jantei na casa, aqui, ó, na casa do nosso irmão. Como é que é o nome dele? Eu não sei. Nessa irmão Luiz Carlos. Ele não é somente de Carlinhos, não, é Luiz Carlos. Ele falou que foi muito bom. Bom, que Deus abençoe a todos. Cadê o irmão Moisés? A esposa dele está vendo aqui. Ela está lá atrás da porta. Irmão Moisés, eu preciso te contar isso aqui. Meus irmãos, me prometeu uma janta, galinha com quiabo. E vai ficar na promessa. Eu vou embora, não saiu até agora mesmo. Estou sentindo que vai ficar na promessa. Está pensando que eu esqueço? Ai, Jesus, que bom. Meus irmãos, estou sentindo aqui a presença do Senhor.
Muito bom estar na casa do Senhor, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Deus abençoe a todos. Obrigado aqui o violonista que me ajudou, o guitarrista, né? Violão era do meu tempo, no seu tempo é guitarra. Vamos à palavra do Senhor, então, aquilo que Deus colocou no meu coração. Quero trazer a todos os irmãos. Deixei para hoje, já estive falando, cooperando ali com o pastor Daniel, estive cooperando com o pastor Ismael, só não fui lá no pastor Sebastião, né? Mas na próxima vez eu vou. Na verdade, eu vou ver se eu vou direto para a sua casa, porque passar pela casa de Jeremias é tribulação. E vê só, é ou não é? Verdade. Agradeço a irmã Edna e a Angelina. Olha lá o que você vai falar, mas pode falar. Viu? Está vendo aí, irmão? Vamos orando. Trago para os irmãos a saudação do meu pastor presidente, pastor Eurico Machado Sanches. Amém. Não trouxe minha carta de recomendação, porque eu não vim para pregar, né? Eu vim para passar férias. E aí falei com ele, falei, pastor, não vou pegar carta não, porque provavelmente se eu for em alguma igreja, eu vou só assistir o culto, não vou nem pregar. Mas não deu certo a minha previsão, né? Mas trago aqui a saudação do meu pastor. Ele me disse, não, pastor Mel, pode ir, vai debaixo da bênção e transmite a saudação aos irmãos. Então, estou aqui transmitindo a saudação, pastores obreiros, do meu pastor presidente, pastor Eurico Machado Sanches, primeiro secretário da nossa região, né? Da Prata Norte. Vamos ler a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu preparei uma palavra que Deus colocou no meu coração, mas eu vou seguir o relógio. A hora que o relógio mandar eu parar, eu paro. Ninguém precisa sair antes de eu terminar, porque eu não vou extrapolar o tempo, tá? Podem ficar tranquilos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo, ou melhor, número 103, e nós vamos ler 2 versículos. Salmos, número 103, vamos ler 2 versículos. O primeiro verso e o verso 22. Que som maravilhoso esse, que prega a noite toda. Diz assim a palavra do Senhor: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Preciso de agradecer a minha esposa, minha companheira fiel. Deixa eu estar agradecendo, toma. Companheira que Deus me deu para nós juntos estarmos realizando a obra do Senhor. Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado. Ela não canta, não prega, por enquanto, né? Não ora, mas tirar foto, meus irmãos, é bom. Tem algumas que eu já estou saindo branco, para os irmãos terem uma ideia. Queridos irmãos, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de verdade, de reflexão. Nós ouvimos aqui mensagens que nos exortou para permanecermos fiéis e chegarmos ao céu, para chegarmos ao céu.
Ouvimos o segundo orador que nos trouxe uma palavra para que nós saibamos quem é que nos garante estar aqui. Ainda que houvesse dia, eu sou, e operando eu, quem impedirá? Mas eu gostaria de trazer aos irmãos uma palavra de reflexão, uma palavra que, com certeza, unindo as outras, nos ajudará a permanecer fiéis ao Senhor. O Salmo de número 103 é um cântico de um homem que tinha todas as experiências que qualquer um ser humano pode ter, de alegrias, de tristezas, de angústias, de dissabores, de acertos e de erros. E ele, nesse salmo, ele usa 3 expressões, ou 3 palavras, que nós precisamos ou podemos, nesta oportunidade, fazer uma meditação. A primeira palavra é bendizer, do verbo bendizer. Bendizer significa falar bem, elogiar, louvar, exaltar, glorificar, adorar. Tudo isso é bendizer. Então, quando eu me dirijo a Deus, eu posso utilizar qualquer uma dessas expressões que eu estou bendizendo ao Senhor. Glória a Deus. A segunda palavra é alma. A alma é o conjunto das faculdades psíquicas, intelectuais e morais do ser humano. A alma é o princípio inteligente, é aquilo que dá vida, é o que anima o corpo. E a alma trabalha com os seus agentes, que são os nossos 5 sentidos físicos. E estes sentidos, eles exploram as coisas materiais através dos órgãos do nosso corpo. E aí, desta forma, a alma nos faz enxergar o mundo exterior, aquilo que está ao nosso redor. E a terceira palavra é Senhor. Senhor significa soberano, amo, pessoa importante. Podemos nos referir diretamente a Deus. E a palavra Senhor, no original grego, significa aquele que está dentro de mim para eu fazer a sua vontade. Então, nós observamos aqui que Davi, logo no começo deste salmo, ele reúne 3 palavras que vão trabalhar dentro do seu âmago e que eu quero crer que nesta noite também vão trabalhar dentro do nosso âmago, porque o que nós ouvimos agora há pouco pelo pastor Edson, com lutas,
Com provas, rompemos, vencemos, atravessamos 365 dias e estamos de pé. Só que o pastor Edson disse que marcamos este dia porque a partir de agora nós iniciamos uma outra jornada. E nesta jornada nós precisamos de ter estes 3 elementos: bem dizer, alma e Senhor, porque sem eles, com certeza, nós não chegaremos do outro lado. O salmista Davi, quando ele escreve este salmo, ele faz uma retrospectiva e percebe que ele tem uma dívida com Deus. E a sua dívida não é pequena. Quando ele olha para dentro de si e começa a contemplar, observar a bondade de Deus, ele sente a necessidade de expressar alguma coisa mais profunda do que aquelas palavras costumeiras. Deus é bom, glória a Deus, aleluia, que a gente fala no culto e não está errado. Você não está deixando de adorar a Deus, mas aquilo sai tão fácil que às vezes a gente nem percebe que deu glória a Deus. E Davi, quando ele está olhando para dentro de si, ele diz: eu preciso fazer alguma coisa a mais. Eu tenho que sair do automático. Se eu falar aqui agora, Jesus está aqui, você vai dar glória. Se eu mandar você levantar a mão e dizer glória a Deus, você vai dar. Se eu falar que Jesus é bom, você vai dizer amém. Eu também vou. Só que Davi também fazia isso. Mas agora, no Salmo de número 103, ele diz: eu preciso sair deste automático. E preciso dizer alguma coisa de maior relevância para mim. Não era para Deus, era para ele. Eu preciso de alguma coisa de maior relevância para dizer a Deus. Na verdade, o que ele queria mesmo, ao sair do automático, era apresentar a Deus com gozo, com razão, e reverenciar ao soberano Deus, aquele que merece o louvor, merece a honra e merece a glória. E Davi sabia que ele não podia fazer isso de qualquer maneira. Não pode ser no automático. Eu tenho que sair deste patamar, me transportar a um outro patamar, e aí então adorar ao meu Deus. Xarabacanda rabandurehas. Aleluia. O coração adorador deste grande servo de Deus traz para nós a responsabilidade de não dizer glória a Deus, de não dizer aleluia, de não falar amém, mas a responsabilidade de puxar de dentro do nosso âmago uma perfeita adoração.
E é desta forma que ele dizia: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor, observe que não era o dele, era o louvor do Senhor. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Não foi por um motivo qualquer que ele disse assim: celebrai. Sabe o que é celebrar? É um pouquinho mais do que estar alegre, é um pouquinho mais do que pular, é um pouquinho mais do que bater palma. Celebrai, você tem que sair daqui de dentro. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Glória a Jesus, aleluia. Esse servo de Deus tinha ao seu redor a sua família, tinha ao seu redor os seus comandantes, tinha ao seu redor todo o serviçal. Vamos fechar? Tinha ao seu redor todo o reino. Mas não era esse o sentimento que pairava dentro de Davi. Se eu convocar os meus presidentes, eles vão me atender. Se eu convocar o meu serviçal, ele vai me atender. Se eu convidar a minha família, que não é uma família qualquer, que nunca viu a família ter problema igual a de Davi, né? Mas se ele convidasse, eles estariam ali. Mas ele disse: nenhum desses aí serve, porque o assunto é meu. O assunto não é da minha família. E aí ele chama quem está perto, quem participa de tudo, quem faz com que ele se move para o certo, para o errado, quem faz com que ele tome decisões. E ele diz: agora a decisão é minha. Junta tudo, esse conjunto humano, e ele chama de minha alma. Aleluia. Talvez se ele chamasse os seus soldados ou a orquestra, enfim, eles viriam fazendo muito barulho. Mas ele não queria barulho, ele queria era adorar. Aleluia. E aí ele chama a sua alma. Por que ele faz isso? Primeiro, o seu espírito estava em perfeita comunhão com Deus, e o de vocês também, o nosso está. Se eu parar agora de pregar, daqui a 2 minutos tem gente dando glória aí, porque o nosso espírito está preparado, e o espírito de Davi estava preparado. Davi sabia que o seu corpo estava cumprindo o seu nobre dever, que era conduzir a alma e o espírito para onde quer que fosse ordenado. Mas a alma precisava ser despertada. Ele queria despertar a alma a desligar-se deste mundo e permitir que o conjunto espírito, alma e corpo oferecesse a Deus uma perfeita adoração. Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Foi por isso que ele contundentemente faz uma convocação, porque ele não simplesmente
falou, ele fez uma convocação. Bendize, estou convocando, estou chamando, estou convidando, estou obrigando. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Só isso não. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Honra, banda, charabando candarébias. Aleluia. Aleluia. Por que é que ele fala desta forma? Se é a alma, como eu disse antes, quem faz ou quem fazia com que ele tomasse as decisões, se era a alma que fazia com que ele se movesse ao redor de tudo aquilo que ele queria, por que motivo então ele não convocar tudo que há em mim? Mas qual é esse tudo? Sentimento, alegria, emoções, tudo que há em mim. Ele está falando da pessoa dele, ele não está falando de dinheiro, não está falando de boi, não está falando de soldado, ele está falando dele. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Glória a Deus, aleluia. O que acontece, já vou encerrar. O que acontece é que muitos de nós, por causa das agruras, dos problemas desta vida, chegamos ao cúmulo, talvez, não sei se seria tão forte a palavra, mas eu vou deixar esta mesmo, de pensar que não temos o que agradecer, que não temos como bendizer ao Senhor. Eu passei tanto problema que eu acho que nem dá para dar glória. Mas se você passou, o problema já ficou, meu irmão. Aleluia! Você está em vitória. Então glorifique ao Senhor. Ah, pastor, o senhor fala assim porque o senhor não conhece a minha dor. Mas se você está suportando a dor, é porque o Senhor Deus está te dando graça. Então bendiga o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Se a aflição é grande, é tamanha, vem querer sufocar a tua fé, mas você está de pé. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque eu estou de pé. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Deus. Davi, neste salmo, ele mostra para nós a espontaneidade de um coração repleto de louvor, repleto de adoração. Eu separei pelo menos 6 motivos. Ele louvava a Deus pelo perdão, louvava a Deus pela cura, louvava a Deus pela sua redenção, louvava a Deus pela coroa, louvava a Deus pela fartura e pelo renovo que tanto ele pedia a Deus. Renova em mim, aleluia, o teu espírito. E agora ele precisa bendizer o nome do Senhor, porque ele enxerga em tudo que Deus havia feito na sua vida graça e compaixão. E para não ficar nada de fora, ele inicia o salmo, ou melhor, esse lindo cântico, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor.
E não diminui a intensidade, porque ele finaliza com a mesma intensidade. O último versículo do Salmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O homem Davi, ele se oferece na totalidade e dedica uma adoração total a Deus. Ele não vai pela metade para adorar a Deus. Ele não, ó Jesus, hoje eu estou indo para o culto, mas você sabe que eu estou triste. Só foi um pedaço do culto, o outro ficou na tristeza. Davi juntou tudo. Era bacana, rebandahara. Aleluia! Ele reuniu tudo. A minha totalidade vai adorar aquele que é também totalidade na minha vida. Estou de pé por causa dele, vivo por causa dele, sinto a sua presença, tudo por ele. Se ele é totalidade da minha vida, eu vou adorá-lo com a minha totalidade. Não falta nada. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Só que parece que Davi não estava resolvido só com aquilo. Ele disse: eu preciso de mais alguma coisa. E aí ele faz uma observação: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a tua misericórdia. Aleluia! Glória a Deus! Se eu deitasse aqui no chão, se eu deitasse literalmente, eu tenho certeza que eu não ia conseguir passar para os irmãos o que Davi passou para nós aqui. Porque ele olha para cima, 1 metro, 2 metros, 100, 200, 300, que quanto ainda aqui no céu? Assim é o tamanho da sua misericórdia. Aleluia! Oh glória! Aleluia! 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 Eu não tenho noção, não sei se alguém aqui tem, mas ele não tinha, e ele disse: a distância que tem do Oriente ao Ocidente é a distância da tua misericórdia para comigo, e é por isso que eu estou aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Davi olha, mas foi pouco ainda. Eu preciso falar um pouquinho mais. E aí ele diz assim: o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, que os nossos dias são pouquinhos e parecem como a flor da erva. De manhã está bonita e ao meio-dia já murchou. E aí o vento passa e leva, e ninguém mais sabe onde ela está. Por esse motivo, eu preciso bendizer ao meu Senhor, preciso exaltar o meu Senhor, porque Ele é muito diferente de mim. Eu vou morrer amanhã, mas Ele é eterno. Eu pereço daqui a pouco, mas Ele permanece, e ainda me prometeu que eu vou ressurgir e estarei com Ele para sempre. Aleluia. 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 O cântico que inicia com a sobriedade de um adorador por excelência vai crescendo. Eu não sei se aqui acontece isso, né? Mas lá no Rio de Janeiro acontece. Lá tem 2 tipos de crente que vão para a igreja. Tem um que dobra o joelho quando chega, e em menos de 1 minuto ele já
já levantou. Se você encostar nele, está falando língua estranha. Nem sei como isso acontece, mas tem. E tem um outro tipo que ele dobra o joelho e chora e pede e leva um tempo para ele poder estar no êxtase espiritual. Davi inicia o cântico bem sóbrio, bem normal, mas o cântico dele vai crescendo. Vai crescendo. Ele diz assim: eu estou adorando, mas tem mais para adorar. Convoca os anjos para adorar. Tem mais para adorar. Ele convoca os exércitos. Tem mais para adorar. Ele convoca todas as obras do Criador. E aí ele diz assim: como é bom adorar o Senhor. Que bom que Deus nos deu hoje a oportunidade para adorar o seu nome. Que bom que Ele nos deu hoje a oportunidade para glorificá-lo, não porque pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi olha e diz: eu preciso adorar aquele que trouxe à tona a admiração do patriarca Jó. Porque Jó, lá no capítulo 42, ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Jó estava admirado do que estava acontecendo na vida dele. Davi está bem dizendo: aquele que foi a inspiração para o cântico de Paulo, num dos hinos mais bonitos que Paulo escreveu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Davi estava bem dizendo: aquele que foi a poesia completa para os filhos de Corá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Davi está adorando aquele que foi a reflexão de Moisés. E aqui eu encerro: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos corações sábios. Perdoe aí por mais 5 minutos que eu passei. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Queridos irmãos, quantos estão gratos a Deus por tudo que nós ouvimos e vimos neste lugar? Dão glória a Deus aí. Eu também estou grato a Deus por tudo que nós já presenciamos neste lugar, né? Eu quero agradecer ao pastor Melquisedeque. Aonde tem Melquisedeque, irmãos, Abraão só dá o dízimo. Mais ou menos assim, pastor. Glória a Deus. Quero agradecer também ao pastor Daniel, pastor Sebastião e o pastor Ismael, todos os nossos obreiros aqui na minha retaguarda, por este momento. Mas não acabou não, viu, irmãos? Não acabou não. Quem está com sono? Nem vou perguntar. O Wilson está ali